Bom dia, meus amados irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Nessa manhã, desejo eu compartilhar com você a Escritura no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, que diz assim: Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Em outra versão dessa escritura, ela diz assim: Não deixemos-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos-nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Meus irmãos, ir à casa de Deus é uma oportunidade maravilhosa para nos encontrar com o Senhor, para estar ligado com o Senhor nosso Deus, com nossos irmãos na fé. E, no entanto, amados, muitos de nós não vamos à casa de Deus. Pomos desculpa nisso, desculpa naquilo outro, e não vamos à casa de Deus. Eu sei que enfrentamos obstáculos que nos afastam dessa comunhão com Deus e com os irmãos. Porque todos que deixam de congregar, meus amados, está deixando de ter comunhão com os irmãos e deixando de ter comunhão com Deus. Aquela historinha da carochinha que diz, eu oro a Deus em casa. Mentira. Não é para orar a Deus em casa. Sim, ore a Deus em casa. Mas dizer que não vai na igreja, que ora a Deus em casa, que louva a Deus em casa, isso é história para boi dormir. Sendo que boi não vai dormir com essa historinha da carochinha. Nós colocamos muitos pretextos para não irmos à igreja. E eu vou citar aqui alguns motivos que nos afastam da casa de Deus. Ou poderia falar que nos afastam de Deus e da comunhão dos irmãos. E percebe-se quanto mais nós deixamos de ir à casa de Deus, deixamos de congregar, mais fracos nós ficamos, mais desculpas nós colocamos, e é isso que o inimigo quer. É que você fique na sua casa orando, entre aspas, louvando, entre aspas. Sendo que os israelitas, quando tinham o templo, eles tinham prazer de ir no templo, orar e buscar a graça de Deus. Alguns motivos que nos afastam da casa de Deus, irmãos, que todo mundo fala, a correria, né? A correria do dia a dia. Inúmeras coisas, né? E muitas responsabilidades com o trabalho, com a família, com os estudos. Tudo isso nós colocamos como barreira para deixarmos de ir à igreja, para deixarmos de ter comunhão com Deus. Deus fica em segundo plano, né? E as coisas materiais têm nos afastado da casa de Deus. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42, você lembra? A história de Marta e Maria. Quando Marta reclamou com o Senhor Jesus, né? Dizendo que, olha, Senhor, é muito a fazer, tu não vê que eu estou atarefada? E Maria está aí com o Senhor. O Senhor disse, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada, Marta. Está vendo, irmãos? Marta, Marta, exclamou 2 vezes, Marta, Marta. Você está preocupada, atarefada, inquieta com muitas coisas, Marta. Todavia, apenas uma é necessária. Esse apenas uma é necessária tem uma mensagem tremenda.
quantas coisas nós colocamos à frente para ir na igreja. E temos prazer. O que é incrível é que algumas pessoas têm prazer em que apareça algum obstáculo para que ele não vá à igreja, para que ela não vá à igreja. Então, Marta, Marta, ou João, João, José, José, você está preocupado, inquieto com muitas coisas. Mas a parte daquele que serve a Deus, que vai na igreja, que tem comunhão com os irmãos, não vai ser tirada. Irmãos, como Marta, às vezes, nós nos deixamos nos envolver por tarefas e esquecemos de escolher a melhor parte, que é adorar a Deus. Eu sei se você está estudando é uma coisa, não posso ir de semana, mas vá ao domingo. Escolha a boa parte. E a boa parte é estar aos pés do Senhor Jesus e buscar a sua presença, né? Nós somos preocupados com ansiedades, problemas financeiros, de saúde, ou relacionamento que pode nos desanimar ou nos fazer sentir longe de Deus. Aí não temos forças de ir na igreja. Olha o que diz 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha, eu não vou na igreja porque eu tenho que pagar uma conta amanhã. É amanhã que tem que pagar a conta. Hoje é dia de louvar a Deus, é dia de ir na igreja. O Senhor Deus nos convida a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, ou seja, todas as nossas preocupações. Pois ele cuida de nós. Creia nisso. Não, se eu não trabalhar, se eu não correr, ninguém faz para mim. Oh, meu Deus do céu. Tem tempo para tudo debaixo do céu. Tempo de trabalhar e tempo de louvar. Você vai ficar dia e noite correndo atrás de trabalho, esquecendo as coisas de Deus de lado, deixando de louvar, de estudar a palavra, deixando de glorificar a Deus. E atarefado com as coisas da vida. Há quanto tempo você está assim, sem ir na igreja, atarefado com as coisas da vida? Vai continuar mais 5, 6 anos, 10 anos. Sempre vai aparecer alguma coisa. Lança sobre o Senhor, Deus, toda a tua ansiedade. Ele tem cuidado de você. E hoje em dia, nós temos as distrações, né? E os entretenimentos. Ou seja, a tecnologia, né? Os celulares, é o entretenimento constante, diário, que distrai os crentes, que rouba o nosso tempo de devoção e adoração. Ou seja, ficar diante de uma televisão, ficar diante de um Facebook, ficar diante de um celular, essas coisas que tiram a nossa atenção, tiram o nosso tempo e esvazia a nossa fé. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 16, fala assim: portanto, sejam cuidadosos na maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Amados, nós somos chamados para viver sabiamente, aproveitando bem o nosso tempo. Distrações, entretenimentos, internet, tudo isso, televisão, celulares, nos afasta de Deus. Se nós não formos cuidadosos com nossas prioridades. Ah, mas eu estou trabalhando, trabalha dia e noite. Marta, Marta, João, João, José, José. Aí vem o desânimo espiritual. Com tudo isso, sem congregar, sem adorar o Senhor, né? Vem um momento de desânimo espiritual. Vem as crises, vem a dúvida, problema na família, que a gente não consegue vencer porque não vai à casa de Deus. E essas coisas nos fazem sentir distante de Deus e não temos força para buscar a presença de Deus. E a cada dia vamos ficando mais fracos, mais cansados, mais sem tempo. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 35,
Por isso, não abram mão da confiança que vos tem. Ele será ricamente recompensado. Vocês precisam preservar de modo que não tire o efeito da vontade de Deus e recebam o que ele prometeu. Em Hebreus 10, 35. A Bíblia nos incentiva a perseverar e não desistir, mesmo nos momentos de desânimo. Devemos manter nossa confiança em Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Eu falo sempre para as pessoas que a solução para todos os problemas da nossa vida, seja qual for o problema pelo qual você esteja passando, a solução é Mateus 6,33. É a solução para a tua vida, seja qual for o problema. Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E nós fazemos ao contrário, né? Buscamos o trabalho, buscamos ter tempo para a vida, buscamos resolver os problemas, a ansiedade, essas coisas que nos afastam de Deus. Nós buscamos primeiro as outras coisas, por último o reino de Deus. Nós fazemos ao contrário. Por isso que esse problema não vem. Todos têm problema, todos têm luta. Mas aquele que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas são acrescentadas. Ele vai vencendo a cada dia. Ah, mas está passando por luta, mas está vencendo. Está passando por luta, mas está adorando a Deus. Busca em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Meus irmãos, vamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Com Ele em primeiro lugar, nós vamos superar os desafios, os obstáculos. Vamos voltar a encontrar a alegria e a presença de Deus. Quando nós priorizamos, meus amados, o nosso relacionamento com Deus, Ele cuida de nós e de nossas necessidades e nos fortalece, né? Lembra do versículo? Porque Ele tem cuidado de vós. Em Pedro 5,7, lança sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Toda essa angústia e dor se vence na casa de Deus. Quando nos afastamos de Deus, perdemos forças para vencer tudo. Busca em primeiro o reino de Deus. Lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa mensagem seria para aquele que está no mundo, né? Está sobrecarregado, cansado, está com a carga pesada. Mas nós temos hoje que ler isso aqui para os irmãos da igreja. Vinde a mim todos que estáis cansados. O irmão está cansado da vida. Dentro da igreja, mas é cansado de viver. Sobrecarregado, né? A palavra diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. O irmão está sobrecarregado de tanta luta e não vem na igreja. Onde é que o Senhor diz: e eu vos aliviarei? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí você busca primeiro as coisas materiais. O teu cansaço te impede de adorar a Deus, os teus problemas te impedem de adorar a Deus. Aí tu fica cansado, sobrecarregado, precisando de alívio e não vem a Deus. E além, meus irmãos, algo que eu percebo, além dos cultos presenciais, nós temos também nossas lives, né? Os cultos online. Olha, irmãos, que esses cultos online têm sido uma excelente oportunidade para nos conectarmos com Deus. Não é deixar de ir no culto e ficar assistindo pela internet, não. Eu falo, dia que não tem culto, você está no culto online, você que mora distante, que não tem como congregar, não tem uma igreja, vamos assistir o culto online.
Porque nós temos culto online toda segunda, toda sexta, de vez em quando na quarta, e poucos aparecem. Então, além dos cultos presenciais, temos também os cultos online, as lives, que são uma excelente oportunidade para nos conectarmos com Deus, né? E com nossos irmãos, participando do culto também online, onde você adora, onde você canta, mesmo à distância. É o que dói no nosso coração. Que, no entanto, meus amados, nós notamos que muitos não vão à casa de Deus e quando tem oportunidade de participar da live também não se conectam. Dão 1001 desculpas. Exceto, lógico, quando estão envolvidos na obra de Deus. Os irmãos me ligam, pastor, eu não posso participar do culto online hoje. Puxa, eu dou glória a Deus por isso. Ele não pode porque está fazendo uma visita. Ele não pode porque vai na vigília. Ele não pode porque fazer uma oração. Está fazendo a obra de Deus. A verdade é que muitos mesmo estão perdendo a alegria de servir a Deus. Salmo 122, versículo 1. Olha o que o salmista diz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que algo maravilhoso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje, quando você convida alguém para ir à casa de Deus, ele já cai o semblante. Parece o jovem rico, né? Ele não quer ir na casa de Deus. Quando você convida para ir na casa de Deus, já cai o semblante. Ele fica triste. Eu sempre falo que quando a pessoa perde a alegria de ir na casa de Deus, está perdendo a alegria da salvação. Quando a pessoa perde a alegria de estar junto com os irmãos, está perdendo a alegria da salvação. Aí põe 1001 desculpa que todo mundo é culpado por ele não ir na igreja. Falei com um pastor um dia desses, ele falou, estou cansado, pastor Luiz. Eu estou cansado porque eu visito, eu faço, eu oro, eu jejuo, eu vou atrás, eu convido para ir na igreja, eu vou na casa da pessoa e a pessoa não vai na igreja. A pessoa não se interessa. Eu faço isso, faço aquilo outro. E eu sei que esse pastor faz. Aí a pessoa põe 1001 desculpa. Não vai congregar. Tantos templos lindos e maravilhosos, meus amados, que estão vazios porque os crentes não vão congregar. Tem um templo na porta da sua casa, não vai congregar. E põe 1001 desculpa. Amados, vamos nos lembrar da importância de estar em comunhão com a igreja. Eu falo com a igreja, é com os irmãos, é com Deus. Porque se eu não tenho comunhão com meu irmão, também não tenho comunhão com Deus. Seja presencialmente dos cultos, né? Ou se você tem a oportunidade de participar de um culto online, quando não há culto, quando você não tem um trabalho realizado na sua casa, na sua igreja. Então conecte-se aos cultos online. Não tem, hoje as pessoas não têm desculpas. Porque tudo é uma bênção. O culto online é uma bênção para aquele que não pode estar fisicamente presente na casa de Deus. É fundamental que nós não deixemos de buscar o nosso Deus. Que possamos nos unir em espírito, meus amados, seja na igreja, ou através de um culto online, seja numa vigília, seja numa oração numa casa, seja na comunhão dos irmãos, cantando, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Então, para de dar desculpas. Para de dar desculpas. E vai adorar o nome do Senhor Jesus. Para de dar desculpa. E vai à casa de Deus. Que quando você deixa o templo, a casa de Deus vazia, o templo que está ficando vazio é o teu. É o teu templo, é o teu coração, é a tua alma que está ficando vazia, angustiada. Ah, mas eu tenho que trabalhar, quem vai pagar minhas contas? Sim, tem que trabalhar, mas há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo, mas o tempo de se adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus, esse não pode ser tirado, esse não pode ser cortado. O Senhor disse, Marta, Marta, por que está fadigada e preocupada, Marta?
com os afazeres da vida, com o dia a dia, estás preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. O teu trabalho é necessário para você viver. Mas não fica arrumando desculpa para não ir à casa de Deus. É quando o Senhor falou, Maria escolheu a melhor parte e não será tirada. Então escolha a melhor parte. Quer servir a Deus, quer estar na casa de Deus. Ah, mas eu não suporto a pregação do pastor. Vai orar pelo pastor. Eu não suporto ver aquele irmão adorar. Vai orar e vai adorar com aquele irmão. Esteja na casa de Deus. Não deixe de ir à casa de Deus como é costume de muitos. Olha o que Paulo falou em Hebreus 10, 25. Então fique aqui o conselho da palavra de Deus. Vá congregar. Quando alguém te convidar, vamos adorar a Deus? Diga, alegrei-me quando o irmão falou, vamos à casa de Deus. Até Davi era convidado para ir à casa de Deus. Tem gente, o irmão fica me convidando para ir na casa de Deus, eu não gosto disso. Vai se converter e vai buscar a Deus. E sabe a razão dessa luta? É a falta de adorar, é a falta de glorificar. Sabe essas queixas todas que você faz? A Bíblia diz que está queixando dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. E eu confio na palavra de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vai adorar a Deus. Busca em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Deus te abençoe, Deus te guarde e guarde essa palavra no seu coração. E fique na paz do Senhor Jesus.